Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje. Só confirmar aqui se o som está saindo legal. Oi. Estão me ouvindo? Estão, beleza. Ok, então. Então vamos começar. Ok, vamos lá então. Nossa aula de hoje, pessoal, ela é sobre fontes sonoras em movimentos. Ela é a última parte do capítulo 3, tá? Então, a partir de hoje, a gente encerra o capítulo 3, e esse conteúdo do capítulo 1, 2 e 3, que é sobre ondas, ondas e ondas sonoras, é o que vai cair na nossa prova, conforme eu já marquei lá no mural de avisos do Classroom, tá? Então, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3 é o nosso conteúdo da prova. Deixa eu só corrigir um negócio bem aqui, eu não tô conseguindo me ouvir aqui não, só um instante. Eu preciso me ouvir aqui para tirar uma... Oi, agora tá. Tinha alguma coisa errada aqui. Agora deu certo. É interessante ouvir para saber como é que tá a transmissão e aí não ficar perguntando para vocês toda hora, tá? Ok, então, beleza? Então, quinta-feira que vem, nos 2 últimos horários, nós teremos nossa prova sobre o capítulo 1, 2 e 3. Como nós falamos agora há pouco, nosso conteúdo de hoje da aula 24, fontes sonoras, tá? Em movimentos. Basicamente, você imaginar uma situação que vocês viram lá no primeiro ano, né? Imagine, por exemplo, uma situação de um passageiro que salta de um ônibus em movimento, né? Claramente, vocês já devem ter estudado isso no primeiro ano, lá nas leis de Newton, mais precisamente sobre inércia, que basicamente, se ele pular do ônibus, automaticamente ele vai cair com a mesma velocidade do ônibus por alguns instantes, né? Vai saltar e estará com a mesma velocidade. É igual, por exemplo, quando você joga um papel pela janela de um ônibus, de um veículo qualquer, quando você joga, por alguns instantes você consegue ver o papel como se estivesse parado. Por quê? Porque por um intervalo curto de tempo ele permanece com a mesma velocidade do ônibus, tá? Ou do veículo, beleza? Nesse caso, imagine uma situação agora que a pessoa, ou que o ônibus, ele use a buzina, né? O que aconteceria com a buzina, né? Que influência tem a velocidade do ônibus na velocidade de propagação do som da buzina? E a resposta é nenhuma. Né? Por quê? Porque, na verdade, diferentemente do passageiro, o som da buzina não está propriamente no ônibus, ele não é intrínseco do ônibus, ele não é um objeto, na verdade, tá? Dessa forma, o som não é um corpo, é uma propagação ondulatória, ou seja, é uma onda, cuja velocidade é determinada pelas propriedades do meio em que se propaga. Ou seja, que vai interferir no som da buzina é o meio, tá? Então, só para reforçar aqui, bom dia, Laisa, Ana Paula, Sara e o Antôniozão na área, tá? Nesse caso, a velocidade é intrínseca do meio. Por exemplo, a velocidade do som no sólido é maior do que no ar, na água maior do que no ar e menor do que no sólido. Nesse caso, apesar da velocidade não mudar, uma outra coisa muda, né? Por exemplo, quando você percebe uma buzina, ou a sirene, na verdade, de uma ambulância se aproximando de você, ela se aproxima com a frequência mais elevada do que quando ela se afasta. Então, imagine, por exemplo, um veículo, tá? Ele vindo na tua direção, e aí, o que vai acontecer? Você está aqui em determinado ponto, esse veículo está se aproximando de você, e aí você percebe que conforme ele se aproxima, você tem uma sensação de frequência muito elevada. Já quando esse mesmo veículo, com o mesmo som, se afasta de você, ele passou por você, não passou por cima, tá? Foi na lateral, embora aqui tenha só uma linha. E após passar, no caso, imagine a ambulância, passou por você, a sensação que você tem é que o som está mais fraco, tá? Ele tem uma frequência menor. Você escuta o som com intensidade menor, tá? Ou com altura, mais precisamente, né? Nós vimos sobre essa aula, né? Que a altura é a frequência. E isso, de fato, acontece, tá? Então, nesse caso, o que vai mudar
nas características de um som se a velocidade não muda. Acabei de falar. Se a pessoa pular de um ônibus em movimento, ele vai continuar com a mesma velocidade desse ônibus. Mas nesse caso do som, da buzina, não. Mas alguma coisa muda nesse som, porque eu estou sentindo que ele mudou, né? Eu sinto o som com uma altura maior quando vem e menor quando passa por mim. O que muda nesse caso é a frequência. A frequência aumenta conforme ele se aproxima e a frequência diminui conforme ele se distancia, tá? E a esse efeito de mudança de frequência, a gente chama de efeito Doppler, tá? É a alteração da minha sensação de uma maior frequência. Nós temos aqui essa representação de aumento de frequência de um veículo de móveis em repouso, referenciais em repouso, em que eu tenho uma fonte, a fonte F, e essas linhas que nós conhecemos já, chamadas de frentes de ondas, tá? Essas linhas são as frentes de ondas, e nesse caso, como ela é preenchida, eu tenho as cristas de uma onda, tá? O vale não está sendo representado aí. O vale, no caso, é aquelas linhas pontilhadas. O que acontece? As frentes de ondas, que é as linhas verdes, elas se distribuem de forma, no caso de um som tridimensional, em todas as direções, de forma linear. Nós vimos isso na última aula, tá? Embora que eu representei numa superfície, né, imagine, por exemplo, uma pedra solta, uma pedra que caiu em cima de uma superfície da água, ela vai se distribuir de forma linear em superfície. No caso do som, de forma tridimensional, né? É uma esfera, né? De forma esférica que ele vai se distribuir. E perceba que não tem alteração, tá? Se eu pegar, por exemplo, um ponto na circunferência, na última, que é a frente de onda, um ponto A, e marcar depois um ponto B, eu percebo que a distância do ponto A em relação a F tem que ser a mesma distância do ponto B em relação a F. Ela não fica achatada, tá? Já se olhar um pouquinho mais abaixo, na figura B, agora eu tenho um veículo em movimento. O que acontece? Ó? Uma pessoa colocada aqui na frente desse veículo, ela vai ter a sensação, ou na verdade, as frentes de ondas em relação à fonte vão ficar achatadas. Ó. Eu tenho circunferências montadas, tá? A circunferência continua, porém, a fonte não fica centralizada nessas circunferências, tá? Perceba que a circunferência inicial está centralizada, mas já a segunda já está mais deslocada para a direita a fonte, a terceira também, a quarta também e a quinta. Então, esse efeito dela em movimento, tá? Das frentes de onda em movimento, é como se ele lançou a frente de onda, mas o veículo se movimentou. Então, quando ele se movimentou, ele aproximou essa frente de onda. E aí, essas frentes de ondas do lado direito, percebam aqui, elas ficam mais próximas umas das outras. Tá? E como eu tenho? Imagine, por exemplo, eu tenho uma frente de ondas mais próximas umas das outras, eu tenho uma maior frequência. A frequência aqui, que eu vou chamar aqui de ponto, eu já marquei o ponto A e B, eu vou chamar aqui de ponto B. Frequência em B, ela é maior do que a frequência ponto A. A frequência em B é a frequência em A, porque linhas de frente de ondas estão mais próximas, tá? Nesse caso, se a frequência é maior, o período vai ser menor, né? Igual, por exemplo, imagine que o Antônio, ele vai para a escola, para o IFMA, todos os dias pares, né? No caso, na segunda, na quarta e na sexta, ok? Porém, a Ana Paula, ela vai todos os dias da semana. Se a gente observar, no caso, sábado e domingo, né? Eu coloco sábado e domingo não, pelo amor de Deus. O que a gente percebe? A frequência da Ana Paula vai ser maior no IFMA, porque ela vai estar todo dia. Então, todo dia ela vai estar lá. Ela é mais frequente lá. Já o Antônio só vai nos dias pares, então ele tem uma frequência menor. Por outro lado, o tempo da Ana Paula é menor do que o do Antônio. É inverso isso. No caso, a Ana Paula, a cada 24 horas, que é o período, ela vai estar no mesmo ponto que é o IFMA. Já o Antônio não, ele vai estar no IFMA a cada 48 horas. Então, perceba, quando a frequência é grande, o tempo, que é o período, é menor. Tá? São grandezas inversas, tanto é que a fórmula, né, nós sabemos disso, que o período, que é o T maiúsculo, ele é igual a 1 sobre F, ok?
Quando eu observo isso no dia a dia, eu percebo aqui, por exemplo, que eu tenho uma fonte, ó, a mesma figura que está na esquerda, ó, eu tenho agora representada com observadores. Eu tenho aqui uma fonte, e essa fonte se aproximando do observador à direita. O que eu percebo? Eu percebo que as linhas estão mais próximas umas das outras. Ele vai ter uma frequência maior. Por outro lado, o observador à esquerda, as linhas aqui, ó, a linha verde para outra linha verde, estão mais distantes. Ele vai ter uma frequência menor. O da direita escuta com uma frequência maior e o da esquerda com uma frequência menor, tá? Que efeito é esse? É o efeito Doppler. Alguém avisa o professor que para aceitar Maria Célia, por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu estou lendo aqui. Vamos lá, Maria Célia. A Maria Célia, permitir. Bem-vinda, Maria Célia. Tudo bom? Simbora, então. Ela não respondeu. Mas já está conosco, né? Poxa, não consegui? De novo, vamos lá. Permitir. Ela entrou, será? Entrou. Bem-vinda, Maria Célia. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom? Todos, tudo bem, graças a Deus. Fique à vontade aí, ó, vamos lá. Obrigada. Vai esperar ela entrar. Beleza. Nesse caso, galera, como eu havia falado, a frequência é menor no caso do lado esquerdo e maior do lado direito. Essa frequência, ela interfere na nossa audição, como eu falei, né? Temos novamente aqui uma situação de uma mulher à esquerda e um rapazinho à direita, onde a moto se desloca de encontro ao rapaz. Nesse caso, a frequência escutada pelo rapaz é maior, tá? E aqui nós podemos observar o seguinte, nós temos alguns parâmetros a se analisar. Nesse caso, nós temos a velocidade do veículo que emite o som, nós temos a frequência que ele emite, e nós podemos fazer uma comparação com essas frequências, tá? De sorte que, conforme observado no slide, eu tenho que a frequência F, ó, observem aqui, ó, FF, frequência F, se refere à frequência emitida pela fonte. Imagine, por exemplo, uma ambulância emitindo uma frequência específica do som, uma frequência X. Vamos colocar um valor qualquer aí, uma frequência de aproximadamente 440 Hz, tá? Eu sempre lembro que 440 Hz é a frequência da nota Lá, né? Então, nesse caso, imagine ele emitir essa frequência. E uma ambulância se aproximando de uma pessoa. A pergunta é, qual que vai ser a frequência que a pessoa vai receber? Ou vai perceber, ou vai escutar? Nesse caso, vai ser uma frequência diferente de 440. Ela só é 440 se tanto o que está se aproximando, a ambulância, no caso aqui o motoqueiro, e a pessoa estiverem em repouso. Tá? Se não estiver em repouso, muda. Professor, você falou que a velocidade não muda. Sim, a velocidade não muda, mas a frequência muda. Então, nós temos a frequência da fonte, FF. Nós temos a velocidade da fonte, que vai ser VF, tá? Ou seja, a velocidade que a fonte se aproxima da pessoa, do observador. O que mais? Nós temos o VS é chamado de velocidade do som, é a velocidade do som naquele meio. E por último, na verdade, o penúltimo, né, nós temos a velocidade do observador, é quem está observando o aumento ou diminuição da frequência, tá? E agora sim, por último, nós temos a frequência aparente, ou seja, qual vai ser a frequência que o observador vai escutar. Isso tudo a gente consegue relacionar através da seguinte equação, ó. FAP é igual a FF vezes VS, mais ou menos, no caso aqui está menos mais primeiro, né? Mas é mais ou menos VO sobre VS mais ou menos VF, tá? Volta a lembrar, frequência AP é frequência aparente, FF é a frequência da fonte, VS, velocidade do som, VO, velocidade do observador, aqui VS novamente é o mesmo de cima, tá? E VF, velocidade da fonte. Com essa equação, nós conseguimos, por exemplo, calcular, só botar aqui nessa mensagem,
qual vai ser a frequência percebida por um observador? Novamente, a frequência que a moça escuta vai ser uma frequência, tá, azul, frequência menor. E a frequência que o rapazinho escuta vai ser uma frequência maior, tá? E aí é só pegar os valores e substituir nessa equação. Só que você tem que analisar uma outra situação. Percebam aqui, na equação, que eu tenho o símbolo de mais ou menos. E a pergunta é, quanto que é mais e quanto que eu vou usar menos? A resposta é simples. Eu vou sempre analisar a direção, vou mudar bem aqui a cor da caneta novamente, da pessoa que está observando e o motoqueiro, e a fonte, no caso, né? E aí observa aqui embaixo, ó, esse O é de observador e esse F é de fonte. Sempre o sentido positivo vai ser do observador para a fonte, tá? Sempre a setinha positiva é do observador para a fonte. Exemplo prático. Se eu analisar, por exemplo, aqui a aproximação do motoqueiro em relação ao jovem aqui à direita, eu tenho que a direção positiva vai ser, ó, do observador, que é o jovem, para o motoqueiro. Isso aqui é o positivo, aqui é o mais. De sorte que, quando eu jogo na fórmula, deixa eu me apagar aqui. Quando eu jogo na minha equação, eu vou considerar aqui, ó, a velocidade do observador, eu vou considerar como sendo mais. Por quê? Porque o observador está se deslocando, ele está caminhando na direção do sinal positivo da seta. Nesse caso, o VO seria mais. Mas em relação ao motoqueiro, o motoqueiro se movimenta para a direita, ele está contrário, ó, a setinha é para a esquerda, e o motoqueiro está para a direita. Qual que é a velocidade do motoqueiro? No caso, a velocidade do motoqueiro é a velocidade da fonte, e aqui eu vou usar menos. Uso mais na observador e uso menos no motoqueiro. Por quê? Porque o observador está se deslocando para o sentido positivo e o motoqueiro para o sentido negativo, tá? Agora eu vou apagar aqui e vou fazer agora com a moça, com a mulher. Tá. Novamente eu tenho aqui, ó, agora eu vou analisar a mulher. A mulher em relação ao motoqueiro, ele está se distanciando da mulher. Qual que é o sentido positivo? Olha aqui para baixo, ó, o sentido positivo é sempre do observador para a fonte, tá? E aí eu pergunto vamos perguntar aqui para a Liza. Tá por aí, Liza? Vamos lá, mulher. Liza, qual seria o sentido, enquanto a Liza fala aí para nós, qual seria o sentido positivo quando eu levo em consideração a mulher e o meio? Cadê ela? Liza nada ainda. Vamos lá, eu vou chamar uma que nunca falha. Ana Paula. Ó, a Liza voltou. Só, Ana Paula, você tá livre, Ana Paula. Nossa, calma. dei sorte, já A tava Liza aqui, tá, meu na Deus, área. aflita. E Liza, é o seguinte, eu quero descobrir qual que é o sentido positivo quando eu considero apenas a mulher e o motoqueiro. Ou seja, para onde é a setinha positiva? É para a esquerda ou para a direita? Deixa eu ver as mensagens dela, que ela está escrevendo, né? Ela não está falando. Olha lá, demora um pouquinho chegar o sinal, né? Vou ficar na expectativa aqui, Lázaro. Vamos esperar um pouquinho. Esquerda ou direita, serve me dizer, ó. Se errar, não tem problema, que eu conserto aqui. Vamos, mulher. Desenrola aí. Direita. Ó, a Liza, ela perguntou, ela nem respondeu, né? Botou uma interrogação. Ó, ela falou que é para a direita. Ela falou isso aqui, ó. Era para ser uma seta, tá? Para a direita, que ela comentou. Nós observamos que quando se observa o rapazinho à direita, a setinha, o positivo dela é para a esquerda, né? E nesse caso, a Liza, mesmo insegura, ela respondeu certo, ó, porque o sentido positivo sempre é do observador para a fonte. Como o observador é a mulher,
a fonte é a moto, nesse caso o sentido positivo é para a direita. Então tá mais, tá? De forma que quando eu vou lá na fórmula e observo a fórmula, esse VO da menina aí, da mulher, vai ser mais, novamente mais, ó. E o sinal do motoqueiro, ele está se deslocando no mesmo sentido da seta, ó, para a direita. Nesse caso, agora, ele vai ser mais também, ó. Mais da mulher, mais do motoqueiro. Quando eu observo o homem, nós já vimos que é mais do homem e menos do motoqueiro. Então, vocês têm que estar atento com relação a isso, tá? Sempre o sentido positivo é do observador para a fonte, tá? Não tem erro. Fazendo isso, sempre vai encontrar o sinal correto, tá? E aí, o grande lance dessa questão é o sinal, né? Vamos lembrar aí que na nossa prova, nós tivemos acho que a segunda questão foi a primeira, que o grande lance era só pegar o teu número, multiplicar por 10, né? 10 vezes o teu número, digamos que o teu número fosse 40, né? E aí você colocaria menos, menos. Esse sinal de menos, menos, que é 328. Aquela questãozinha que quase ninguém acertou. Esse sinal de menos com menos foi o que complicou muita gente, né? Então aqui, novamente, eu trago o mais e o menos, porque aqui nesse caso, o menos com menos seria mais. E aí você somaria, e a maioria subtraiu, tá? Então, volto a enfatizar. O grande lance dessa questão é saber quanto usar mais e quanto usar menos. Obrigado, Liza. Você acertou. Não valia ponto, mas... Obrigado. Continuando, é que nós temos um exemplo prático para a gente poder entender direitinho como é que funciona esse cálculo, tá? Eu falei, mas na prática, como é que acontece esse cálculo? Vamos praticar agora. Temos aqui o seguinte, ó. Primeiramente, vamos ler o enunciado do exemplo, da questão, né? A figura representa um observador à frente de uma ambulância com velocidade constante de 108 km por hora. Então, eu vou anotar essa velocidade, que é da ambulância. A ambulância é a fonte. Então, vamos lá? Velocidade da fonte, 108 km por hora. E a sirene está ligada, né? Emitindo um som de frequência 2.400 Hz. Então, eu tenho agora a frequência da fonte. A frequência da fonte é 2.400. Continuando. Sabendo que a velocidade do som no local, no caso no ar, é 330 metros por segundo. Vamos anotar isso, ó. Velocidade do som, Vs, é 330 metros por segundo. Qual a frequência do som ouvido pelo observador? Nesse caso, se a ambulância está se movimentando, vai haver uma diferença de frequência da ambulância e a escutada pelo observador. Se tivesse os dois parados, não, seria 2.400. Então a pergunta é, qual que é a frequência escutada, ouvida, frequência aparente em Hertz? Beleza? Feito isso, eu vou agora pensar o seguinte, olha, a velocidade do som, ela está dada em metros por segundo. E a velocidade da fonte, ela foi dada em quilômetros por hora. Nesse caso, eu tenho que decidir. Ou eu coloco a velocidade do som em quilômetros por hora, ou eu coloco a velocidade da fonte em metros por segundo. Como eu quero em unidade padrão e é metros por segundo, eu vou transformar, então, 108 km por hora em metros por segundo. Para isso, vocês lembram muito bem, lá do primeiro ano, em física, que basta dividir por 3,6. Ao dividir 108 por 3,6, eu vou encontrar 30 metros por segundo. Tá? Eu esqueci de observar aqui, ó, o observador, no caso, ele está em repouso, está parado. Tá? Pronto, é só utilizar a fórmula. Vamos lá para a equação, ó. Frequência aparente é igual à frequência da fonte vezes Vs mais ou menos Vo sobre Vs mais ou menos Vf, tá? O grande lance aqui é descobrir qual que é o sinal que vai predominar, mais ou menos em relação ao observador. Vamos analisar direitinho, ó. O sentido positivo sempre vai ser do observador, o homem, para a ambulância. Ó, a setinha em vermelho aí analisando, ó. Então, a setinha em vermelho indica o sentido positivo, que é o mais. Tá? Como o homem está parado, esse sentido de mais ou menos não vai fazer diferença, porque vai ser zero, né? A qualquer coisa mais zero e qualquer coisa menos zero
fica qualquer coisa. Fica a mesma coisa, né? Agora, em relação à ambulância, ó, perceba que a ambulância está para a direita, em sentido contrário ao positivo. Nesse caso, a ambulância terá velocidade negativa, tá? Então, o que vai predominar na parte da velocidade da ambulância é o sinal de menos, tá? Vamos lá, então, na fórmula? Olha, velocidade aparente, aliás, frequência aparente é igual. Quem é a frequência da fonte? 2.400. Quem é a velocidade do som? 330, está aqui do lado esquerdo. Embaixo, a velocidade do som novamente, ó, 330. Aqui, mais ou menos, repete mais ou menos, como é a velocidade do VO? Ele está em repouso, é zero. Então, zero. O grande lance está aqui, menos, ó. Por que menos? Porque a fonte está em sentido contrário ao positivo. Então, prevaleceu o menos. E quanto que vale a velocidade da fonte? Está aqui em cima, 30 metros por segundo. Agora aqui é moleza, ó. 330 mais ou menos zero fica o próprio 330. Ó. 2.400 vezes 330. E embaixo eu vou ter 330 menos 30, 300. Eu posso cortar 2 zeros do 2.400, do 2 zeros do 3, e fazer a multiplicação e divisão. 24 vezes 30 de 330 dividido por 3. Eu vou ter o valor de 2.640 Hz, tá? Então, percebam aqui que a fonte, ela emite um som com frequência de 2.400, e esse som vai aumentar a sua frequência para 2.640. Então, vou escutar um som com a frequência maior, tá? Mais elevada. Beleza? Basicamente é isso. A frequência aparente vai ser igual a 2.640. Então, primeiro exemplo, agora vamos para o segundo. Mesma coisa, só que agora tem uma outra situação. Ó. Essa ambulância, ela vai se aproximar do veículo, ela vai passar pelo veículo. E aí nós temos duas perguntas, tá? Conforme o enunciado vai nos mostrar. Vamos lá, ler o enunciado? Olha, no esquema abaixo, o A representa, né, uma ambulância que se move a 108 km por hora. A ambulância é minha fonte, tá? Então eu vou colocar assim. Novamente, velocidade da fonte é igual a 108. E C é um carro que se move opostamente à ambulância, a uma velocidade de 36 km por hora. Então, a velocidade do carro é a velocidade do objeto, né? Então, eu coloquei VO igual a 36 km por hora. A ambulância, tocando sirene, emite um som de frequência 900 Hz. Então, a frequência emitida por ela, FF, é 900 Hz. Se a velocidade do som no ar, supostamente parado, né, é de 330, vamos colocar embaixo, velocidade do som, 330. Calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista do carro, né, de C. A gente quer saber a frequência aparente, interrogação. E aí nós temos duas situações. A primeira situação é quando a ambulância se aproxima do carro, tá? E nesse caso, eu vou ter, só entrar aqui no chat, eu vou ter uma aproximação. Então vamos lá, vamos colocar a situação A e a situação B. Primeiramente, eu tenho que transformar a velocidade da fonte de quilômetros por hora em metros por segundo, novamente, dividindo por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30. Da mesma forma, vou transformar 36 dividindo por 3,6, que vai dar 10. Feito isso, todos os valores das velocidades em metros por segundo, agora eu posso aplicar a minha fórmula. Vamos lá para a fórmula. Uma observação. Quando a ambulância se aproxima do veículo, como o veículo está, no caso, do lado direito, o meu sentido positivo da setinha é para a direita, tá? Então, minha setinha positiva é para a direita, porque está se aproximando. Cadê a fórmula? Vamos lá, ó, isso aqui é a situação antes. Eu tenho na letra A aqui. Só ler aqui a questão da letra A, tá?
Ele quer saber a velocidade, a frequência antes do cruzamento de seu carro com a ambulância. Fórmula. Frequência aparente é igual frequência da fonte vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do O, do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade de F, tá? Agora sim, eu vou chamar a Ana Paula. Tá por aí, Ana Paula? Tô, Escapou, professor. Beleza. Ana Paula, nessa letra A, na primeira situação, qual que é o sinal do VO aqui em cima? Ó? O VO vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser negativo? Não. Não? Não, mas não tem problema não. Vai ser positivo. Eu lhe explico por quê. Vai ser positivo porque é o seguinte. Sempre o nosso sentido vai ser do observador para a fonte. No caso, o observador aqui é o carro, tá? Porque ele não está emitindo som. Quem está emitindo o som da sirene é a fonte. Nesse caso, a setinha é para a esquerda. Como o carro está se movimentando para a esquerda, ou seja, o sentido da setinha do carro é o mesmo do sentido positivo que nós colocamos no sistema, como é o mesmo, vai prevalecer o sinal de mais. Beleza? Mas obrigado pela participação. Deixa eu chamar outro aqui. Quem eu nunca chamei? Vamos ver aqui, rapaz. Vamos jogar aqui na sorte. As meninas eu chamei. Cadê os meninos aqui, ó? Eu acho o Gabriel, ele não é comum, ele tá por aqui não. O Vieira. Gabriel Vieira, tá por aí? Vou pegar aqui ele, aproveitar que ele tá aqui, né? Vamos aproveitar a presença de Gabriel. Tá por aí, Gabriel? Diga aí, garoto. Quem é Gabriel, meu pai? O Gabriel Vieira. Tá na área? Não está. Eu acho que é eu, né? Mas vamos lá. Tá aí. Beleza, Vieira. Vamos lá. Vieira, seguinte. Professor, porque, meu Deus do céu. O Diego discurso Eu quero para saber- falar. Eu quero saber, nesse caso aqui, qual que é o sinal da fonte aqui embaixo, ó, se vai ser positivo ou negativo. Tu vai analisar agora a ambulância, tá? A ambulância é a fonte. Nesse caso, o sinal é mais ou menos aqui embaixo? Mande ver aí, garoto, para nós. Tem duas opções. Tu tem 50% de chance de acertar. Vai lá, homem, desenrole. Faz bem de novo a pergunta aí. Tá. Eu quero saber aqui embaixo qual que é o sinal da fonte, se é menos ou se é mais. Porque nesse caso, como eu tenho mais menos, eu tenho que decidir um dos sinais, tá? Então, eu quero descobrir que sinal é esse. Eu vou prevalecer. Você vai prevalecer no mais, eu creio. Mais. Boa, garoto. Vamos ver. Vamos ver. Você falou que é mais. Ó, vamos lá. Como é que eu analiso isso? Eu vou analisar a setinha vermelha aqui. Ó. A setinha vermelha é o sentido positivo. Como é que eu descubro o sentido positivo? Sempre eu vou ligar o observador à fonte. No caso, o observador está à minha direita, a fonte à esquerda. Então, a setinha é para a esquerda. Todo mundo que estiver contrário a isso é negativo. Todo mundo que estiver no mesmo sentido é positivo. Nesse caso, ó, a ambulância se move aqui em cima, ó, para a direita. A setinha para a direita da ambulância. Mas a setinha positiva é para a esquerda. Então, embora o Gabriel Vieira tenha falado que é mais, não é mais, tá? Eu vou usar, deixa eu apagar aqui, vou usar menos, tá? Se eu soubesse disso antes, eu teria falado menos, né? Mas... Agora, Boa, obrigado. Pra chutar, se eu for sobreviver de chutar, moça, eu só erro. Não é? Então vamos lá de novo. Vamos lá, ó. Nesse caso, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Voltar com a setinha. Cadê? Vamos voltar, filho. Aqui, a setinha vermelha não existe, tá? Por enquanto. Como é que eu defino o sentido da setinha vermelha? Eu vou olhar para a fonte, que é a ambulância, e eu vou olhar para o observador, que é o carro. Como é que eu sei quem é o observador, professor? E quem é a fonte? A fonte é quem está emitindo o som. No caso, a sirene é a ambulância, tá? Nesse caso, se a fonte é a ambulância, só restou para nós o veículo. E nesse caso, o veículo vai ser o objeto. Então, a setinha que eu vou ter como positivo é do objeto para a fonte. No caso, a setinha vermelha para a esquerda.
Como a fonte, ó, que é o veículo, está do mesmo sentido da setinha vermelha, ele vai ser, ó, cadê a forma? Positivo aqui, ó, em cima, o VO. Como a ambulância está aqui, eu estou definindo agora a ambulância para a direita e a setinha para a esquerda, estão contrário, o sinal é negativo, tá? Feito isso aqui, definido isso, não tem erro, tá tudo agora colocado, ou dado, ou fornecido os dados, tá? Vamos lá, ó. Então, como é que fica, ó? Essa frequência da fonte é 900, a velocidade do som é 330, embaixo, de novo, 330, porque ele aparece 2 vezes. Aqui, ó, eu falei que era mais, ó, mais, e embaixo eu falei que era menos, tá aqui o menos. Pronto, é só continha agora, ó. 330 mais 10, 340. 330 menos 30, 300. Corta o 2 zero aqui, ó, pá, pá, divide 9 por 3 dá 3, 3 vezes 340, o observador dentro do carro vai escutar uma frequência de 1020 Hz, tá? Maior do que os 900, tá? Então, aumentou a frequência que ele vai ouvir. Beleza? Só que agora, na letra B, o danado aqui da ambulância vai passar do veículo, ou o veículo vai passar pela ambulância, tanto faz. O que vai acontecer? Vamos lá para o próximo slide, letra B, ó. Olha a configuração aí, ó. Agora, o veículo passou pela ambulância, ele está agora à esquerda, e a ambulância está à direita. Os dados são o mesmo, tá? Nesse caso, a pergunta continua agora, ó. Qual vai ser a frequência escutada, né, ouvida pelo veículo, tá? E aí nós vamos calcular agora essa frequência, eu vou chamar alguém aqui, vamos chamar Eloine, tá por aí, Eloine? Não está. Falta falta na Eloine. Estou aqui, professor. Opa, não tá presente, tem mais falta não, pronto. Eloine, É porque aqui está muito zoado, eu vim para o lugar de silêncio para poder ligar o microfone. Beleza, boa. Eloine, assim, antes de responder o número, eu te pergunto, voltando aqui, ó. Aqui, ó, a emissão da frequência é 900 e nessa situação A, ele escutou com a frequência de 1020, tá? Na situação B, que é o próximo slide, eu te pergunto, a frequência que vai ser ouvida por esse observador, que é a frequência aparente, vai ser maior ou menor que 900? Vai lá, estamos ouvindo. O momento é seu. Maior ou menor? Simbora, mulher. Nosso tempo está acabando. Menor, professor? Menor, você falou, menor. E realmente é menor. Quanto? Aí eu não sei ainda. Mas é menor, tá? Por quê? Porque agora ele está no sentido contrário da ambulância. E aí, nesse caso, nós vamos calcular para saber que menor é esse. Qual é a fórmula? Mesma fórmula, tá? Opa. Vacilei bem aqui, não era para ter adiantado isso aqui, não. Eu tenho que perguntar para alguém. Calita, tá por aí, Calita? Eita, Aí a professor, Eloane acertou. mostrou o seu truque já, viu? A gente já viu. Pois é, eu acho que ela não percebeu, não. Calita, tá na área aí, Calita? Aparece aí, mulher de Deus. Oi. Beleza? E Calita, qual que é o sentido positivo nessa configuração aqui? É para a direita ou para a esquerda? Acho que é para a esquerda. Vamos ver, ó. Não é. A setinha vermelha, ó, é para a direita. Por quê? Mas obrigado, Calita. Obrigado também a Eloane, ó, que respondeu. Nesse caso, ó, é sempre do observador para a fonte, ó. O observador está à esquerda, então vou ligar, ó. Pá, setinha vermelha. Esse sentido aqui é o sentido positivo, ó, o mais, tá? Tudo que tiver na direção disso aqui é positivo, tudo que tiver contrário é negativo, tá? Vamos lá para a fórmula? A minha fórmula, na letra B, mesma fórmula. Frequência aparente, frequência da fonte VS mais ou menos VO sobre VS mais ou menos VF. Qual que é o grande lance aqui? Descobrir se é mais ou se é menos, tá? Estamos pegando um macete. Eu estou muito acelerado, ó. Como eu não sei se o tempo vai dar para perguntar para alguém, vou perguntar só para mais uma pessoa, tá? Senão a gente vai extrapolar o horário. Cadê aqui, na sorte aqui?
Rapaz, o Antônio tá muito caladinho, Antônio. Antônio, moço, tá aí na área. Infelizmente, professor, pegou a mão de humanas assim para responder Antônio, um. bem-vindo, garoto. Ó, sempre bom ter você na nossa aula, garoto. E Ia Antônio, dizer o mesmo. beleza, Antônio. Antônio, nesse caso, ó, em relação ao observador, aqui em cima, ó. Aqui em Quem é o cima. observador? É o O observador é carro. o carro. É o O carro. Né? carro comum. O carro comum. Nesse caso aqui, esse sinal que vai prevalecer é o mais ou é o menos? Olhando para o carro. Olha, em chute de 50-50, eu acho que vai ser o mais. O Antônio falou que era o mais. Nesse caso, ó, perceba que o carro está para a esquerda. Ó, aqui, ó, a frente do carro. Então, o carro, a setinha do carro é para a esquerda, só que o positivo é para a direita. Tá aqui, ó, direita. São contrários. Nesse caso, não é mais, vai ser menos, tá? O chute do Ou Antônio. seja, reprovado no Enem. Mas obrigado pela presença, Antônio. Esse erro, às vezes, ele traz consequências boas depois. É que não tá valendo ponto, né? Quando valer ponto, você vai acertar, eu tenho certeza. Ó. Deixa eu ver quem mais aqui. A última pergunta para a gente poder finalizar. Chamei um homem, vou chamar agora uma menina novamente. Ó. Chamei 2 homens, 2 mulheres. Cadê aqui, moço? Giovana Camargo, tá na área? Beleza, Giovana? Giovana, analisando aqui embaixo, ó, que é o caso da fonte, você diria que o sinal que vai predominar é o mais ou é o menos? Eu diria que é o mais. A Giovana falou que é o mais. Vamos ver aqui, ó. Ó a setinha vermelha para a direita. Certinho da van aqui, da ambulância para a direita. Mesmo sentido, é o mais. Muito bem, Giovana. Prevaleceu o mais, tá? Obrigado pela participação, Antônio e Giovana. Feito isso, não tem segredo, galera. Agora o restante é só jogar os valores e aí é matemática básica, muito básica. Vamos lá? Olha, quem que é o VF? É 900. Quem que é o VS? Em cima e embaixo. 330, 330. Quem é o VO? É 10. Quem é o VF? 30. Falamos que em cima prevalece o menos. Tá aqui, ó, menos. Falamos que embaixo prevalece o mais. Mais. Acabou. Agora essa continha, ó. 330 menos 10, 320. 330 mais 30, 360, tá? Posso cortar um zero em cima e outro embaixo, e aí eu faço 900 vezes 32, dividido por 36, eu vou encontrar 800. 800 é menor do que o 900, conforme eu perguntei para a... Acho que foi a Cálita, não, Eloane. Conforme eu perguntei para a Eloane estava certa, encontramos 800. Ou seja, galera, uma ambulância vindo na tua direção, tu vai escutar uma frequência maior do que o que ela emite. Uma ambulância passando por ti, você vai ouvir uma frequência menor do que ela emite, tá? O que nós tínhamos para hoje era isso. Eu passei uma atividade de 4 questões, tá? Para entregar só na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem tem aula normal. E na quinta-feira que vem, a próxima quinta-feira, daqui a uma semana, a nossa prova, tá? Finalizamos, vou fazer a chamada rapidinho. Obrigado pela presença, galera, e participação. Quem eu for chamando, pode ir saindo. Ah, tá, eu nem perguntei. Deu para entender direitinho? Ou mesmo que não entendeu, dá para rever direitinho a aula e conseguir pegar alguma coisinha? Beleza. Deu sim, professor, ficou ótimo. Show. Beleza, então vamos lá. Tá ótimo, eu amei a dinâmica. Diego, eu não te chamei, Diego. Na prova eu vou te chamar. Eu olhei pro teu nome para chamar o Diegão aqui, mas não... Faltou pergunta, faltou tempo. Na próxima, eu te chamo, Diego. Então vamos lá, galera. Obrigado por tudo. Simbora. Ana Clara, tá por aí ainda? Eu tenho que chamar ela pelo chat, né? Porque a mina não tá aí. Ana Clara. Estou em outro computador aqui, por isso que eu saí da tela. Está presente. Achei muito bom. Tem drip, top view. Eu não sei o que quer dizer o drip. Beleza, Ana Clara, já perguntei aqui. Eu só li rapidamente aqui as mensagens da chamada. Olha, foi bom dia, olá, bom dia, alguém avisa, O professor avisado. Glauco tá igualzinho o meu, estamos de combinandinho. Pronto, eu não vi o teu, mas beleza. Redondo, né? Tá redondo agora douradinho também. virou tendência agora o redondo, né?
Estilo Machado de Assis, só que é menor Machado de Assis, né? Gustavo sorriu. A Giovana falou, o professor respondeu. A Sara disse que entendeu. Conseguimos entender, Giovana. O Diego deu sim. Seu óculos achei muito bom. Tem drip top, viu? Não sei o que quer dizer o drip, não. Mas beleza. Obrigado, Diego. Vamos lá, rapidão. Ana Clara, já foi. Ana Paula. Presente, estou por aqui. Obrigado, Ana Paula. Bom final de semana. O senhor também, até a próxima. Até. Antôniozão. Presente, professor. Bom Beleza. final de semana para ti também. Valeu, Antônio. Até mais. Diegão. Opa, estamos aqui. Valeu, parceiro. Bom final de semana. Até mais. Obrigado, senhor também. Ellen Priscila. Presente. Eu olhei para Ellen também, pensei em chamar, mas vai ficar para a próxima, Ellen. Ó. Tchau, tchau. Giovana Camargo. Beleza. Valeu, Giovana. Até mais. Giovana da Cruz. Presente. Valeu, Giovana. Até mais. Bom final de semana. Cadê a outra Giovana? Tá aqui, tá não. Gustavo Vieira. Opa, Valeu, Gustavo. Até mais, garoto. valeu. Gustavo Mesquita. Presente, professor. Valeu, Gustavo. Até a próxima. Pode sair, Até. Ana. Certinho. Ana pode sair, só que a Ana não tá ouvindo, né? Deixa eu colocar aqui. Pode sim, Ana. Vamos continuar. Eloine. Oi, professor. Até mais, Presente. Eloine. Tchau, tchau. Até, mais. professor. Cálita. Presente. Beleza, Cálita. Até mais. Kevly. Presente, professor. Valeu, Kevly. Até a próxima. Késia. Beleza, Késia. Certinho. Até mais. Hein? Tchau, tchau. Liza. Valeu, Liza. Até mais. Os meninos estão digitando antes de chamar. Eu tenho certeza que é ligeiro demais que eles responderem. Elas, né? Maria Célia. Também já. A Maria Célia é intérprete, né? Pode sair também, Maria. Maxiel. Presente, professor. Valeu, Maxiel. Até a próxima. Professor, depois eu gostaria que você passasse o seu WhatsApp para mim, por favor. Será que Tudo é bem. possível? Certinho. Ok, passo sim. Aí um pouco sobre essas aulas que eu vou ficar agora responsável por acompanhar a Ana, né, nessa disciplina sua. E Maria, fica um pouquinho para a gente conversar. Fica por hoje para a gente conversar então, tá? Tá certo. Pamela. Bom dia, presente, professor. Até mais, Pamela. Bom dia. Final de semana. Até a próxima. Tchau. Até. Sara. Presente. Valeu, Sara. Até a próxima. Até, bom final de semana. Stephanie. Presente, professor. Bom final de semana. O senhor também. Valeu, Stephanie, também. Bom final de semana. Vamos lá, Maria Célia. E Maria, você é a primeira vez que está entrando agora também, que eu não tinha visto o teu nome na lista de intérprete. É a primeira vez que eu estou entrando É? aqui com essa disciplina, né? Entendi. Você vai estar acompanhando sempre a Ana agora, então, né? Isso, exatamente. E Maria, o grande problema dela, eu estive conversando com a Claudiane, está sendo... Deixa eu só parar de gravar aqui. Só um instante. Fizemos tudo já? Só um instante.